Este amor anunciará. Sua causa enobrecer, sempre com Jesus viver, caminhando por aí. Amém, glórias a Deus. Boa noite a todos. Graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos, nessa noite. Fico muito feliz, alegre de vê-los aqui nessa noite, podendo estar juntos, adorando ao Senhor, né? Eu quero ler com vocês nessa hora o Salmo 34. Salmo 34, nós leremos a partir do verso 3. Salmo 34, a partir do verso 3. Salmo 34, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Esse é o momento do nosso culto, né, do qual nós chegamos diante do Senhor, colocando nossas vidas, nosso coração diante de Deus, né? Sabemos que, apesar do nosso desejo de buscar a Deus, tropeçamos em muitas coisas ainda, no falar, no olhar, no sentir, né? Tantas coisas erradas há no nosso coração, e nós vamos colocar a nossa vida diante desse Deus que ouve a nossa oração. Clamou esse infeliz aqui, e o Senhor me livrou de todas as minhas tribulações. Vamos estar orando nessa oração de confissão. Eu quero convidar nosso irmão, o presbítero Ari, que estivesse orando nesse momento. Deus, nosso Pai, por essa noite tão especial,
em que estamos juntos novamente, Pai, congregados aqui na Tua casa. Queremos apresentar as nossas vidas a Ti, Senhor, nos oferecer a Ti em louvor e oferecer a Ti em culto, Senhor, de agradecimento por tudo que fizeste em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar a cada visitante nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada irmão que se fez presente aqui na Tua casa. Porque Davi dizia que o zelo da casa do Senhor consumia o coração dele. E isso possa também ser o nosso coração, zelar para estar na Tua casa, Pai. Ter zelo de estar aqui para adorar e engrandecer o Teu nome, porque só Tu és Senhor em nossas vidas. Que os hinos que serão louvados nessa noite, Senhor, possa ser de gratidão e de oferecimento somente a Ti, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. E também pela palavra também que será lida e que será explicada nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito venha conduzir o pastor que vai trazer essa mensagem, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos para recebê-la. Do precioso amor de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu por cada um de nós. E o Senhor não olhou para nossa dificuldade, nem para nossas falhas, nem para nossas fraquezas, mas pela sua grande e poderosa misericórdia. O Senhor se compadeceu de cada um de nós. Por isso pedimos perdão nessa noite e nos entregamos novamente em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Quero convidá-los, aqueles que quiserem e puderem, a se colocar de pé para adorarmos ao nome do Senhor juntos, bem fortes, né? Porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer por cada um de nós, e por isso sim nós podemos ter a certeza de um amanhã, a certeza da vitória, porque Cristo morreu por cada um de nós. Deus enviou. Salvar e perdoar.
agradecidos, ó Pai, pela tua bondade, ó Pai, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está vivo e nós podemos nessa noite nos achegar diante da tua presença santa, ó Pai, colocando nossas vidas, colocando nosso coração diante do Senhor, desejoso, ó Pai, de um toque do Senhor, Pai, de um agir, Pai. Pai, que o Senhor venha contemplar as nossas vidas, Senhor. Venha, Pai, transformar o nosso coração, Senhor. Que tenhamos a alegria de servir ao Senhor. Que possamos te conhecer mais e mais. Que possamos ser transformados pelo Teu Evangelho, para que sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Que o Senhor venha de encontro a essa igreja, Pai, essas pessoas que aqui estão, Pai, nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha com poder e graça, derramando, Senhor, sobre a vida de cada um deles, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, que todos nós saiamos daqui, ó Pai, edificados com a Tua presença, edificados com a Tua palavra, com o coração ardendo por Te servir, porque o Senhor está vivo, nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Vim para adorar. Que és
para adorar, que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite, que esse seja o desejo do nosso coração nas nossas vidas, adorar, engrandecer ao Senhor, louvar ao nome desse Deus que é formoso, cuja face eu quero ver um dia. Vocês querem ver, irmão? A face do nosso Deus, ser conhecido como nós somos conhecidos por Ele. Que coisa maravilhosa, né? Que esse Deus venha acender em cada um de nós a chama que uma vez já brilhou, ou se ainda não brilhou, que ela venha aquecer o coração daqueles que não tiveram essa experiência maravilhosa de que é ter Deus morando dentro do nosso coração. Senhor, formoso és. Vamos fazer os passinhos bem bonitos, vamos? Todo mundo tomou café? Tá todo mundo forte? É, Dudu? Tá mais velho, tá mais forte, é, Dudu?
Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Anil. Pai Celestial, Pai de amor, Pai querido, mais uma vez, Pai, quero lhe agradecer, Pai, por essa honra de estar na tua casa mais uma vez, Pai. Pela tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. E pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. A tua palavra diz, Pai, se não fosse a tua misericórdia, Pai, nós tínhamos tudo sido consumidos, Pai. Mas esse amor imenso que você tem por cada um de nós, Pai, é a razão de eu estar hoje aqui te louvando e te adorando, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Pai querido, essas crianças que estão na tua frente, Pai querido. No teu altar, Pai querido. Derrama sobre elas o teu amor e a tua graça, Pai. Que elas agora possam ser conduzidas pelo ensino delas, Pai. Que vão ser conduzidas na linguagem delas, Pai querido. Prepare o coraçãozinho delas, Pai querido, para receber a tua mensagem, Pai querido. E prepara o nosso coração também, Senhor, para receber a tua mensagem, Pai querido. Possamos ser aqui bem melhor do que entramos, Pai querido. Esse é o meu pedido, em nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. Amados, que bom tê-los com a gente aqui nessa noite, muito alegra, né, o coração desse jovem pastor, né, ver os irmãos aqui, poder estar junto, adorando ao nome do Senhor. E hoje também me alegro muito, né, em ver aqui nessa noite nossa irmã Giane, né, nós oramos muito por ti aqui, meu irmão, né, suplicamos diante do Senhor, e o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que conduz, é um Deus que leva a presença, que encosta a mão, que faz maravilhas. E nós nos alegramos, né, com a tua vida, e continuamos orando que o Senhor te recupere de maneira completa, 100% para a honra e glória do nome dele. Sinta-se à vontade, volta na casa do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe e com certeza, em nome de Jesus, vai daqui para frente, vai melhorar mais e mais. Aqueles que nos visitam também, sintam-se à vontade. Nosso irmão aí, fica à vontade no nosso meio. A casa é do Senhor, a casa é nossa, as portas estão abertas, né? O Francisco e a família estão de casa, não podemos mais apresentar como se fosse visitante, né? Estão sempre com a gente aqui, já são da casa, né? Mas sintam-se à vontade, cada um de vocês. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar uma quebrada na nossa série de pregações, né? no livro de Samuel. E hoje eu quero ler com vocês Romanos do capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós leremos o verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, maravilhoso é o teu nome, Pai. Nós nos achegamos diante da tua presença, que é santa, que é maravilhosa, Pai, diante da tua palavra, lida nesse momento, Senhor, com nossos corações abertos, Deus, para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, para ser ministrados pelo Senhor.
Que a Tua palavra encontre no nosso coração nessa noite, ó Pai, um lugar fértil, que ela venha crescer e dar muitos frutos, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Contempla a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai. Não permita, Senhor, que nada venha, Senhor, tirar a atenção, Pai, deles, da Tua palavra. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um deles, conhece as dificuldades, as tribulações, ó Deus, os problemas dos quais todos nós enfrentamos, passamos. Não permita que isso venha tirar, venha roubar de nós, Senhor, a Tua palavra, que será, Senhor, ministrada nessa hora. Que haja um mover do Senhor, que o nosso coração seja transformado, que venhamos a sair daqui, Pai, com um anseio, com um desejo de Te servir mais e mais. É o nosso desejo, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia 31 de outubro, certo? E hoje nós estamos comemorando, alguém sabe me dizer? Aniversário da Reforma. Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. 504 anos da Reforma Protestante. Vou contar um pouco da história, brevemente aqui, fazer uma introdução e depois a gente vai entrar no texto, né? Até para aqueles que não sabem, né? Que não saibam também em relação a esse evento tão importante para a nossa fé. Nós fazemos parte desse movimento de reforma que iniciou, né? Em 31 de outubro de 1517. Um camarada corajoso, um monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Esse camarada, ele vai, então, pega as suas 95 teses e prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. E o teor dessas 95 teses, né, estava relacionada às indulgências que eram cobradas pela igreja vigente naquela época. Nós sabemos que a igreja ela começou com os apóstolos e ela segue um rumo na história. Existia apenas uma igreja, e a igreja, no tempo onde ela foi perseguida, ela se manteve fiel à palavra, porque aonde há perseguição só vai entrar quem realmente tem o coração em Cristo, porque a perseguição ela purificou a igreja ao longo da história. Só que no ano 300 e alguma coisa, o governador, o imperador Constantino, 321, muito obrigado, minha irmã. Ele, sendo o imperador de Roma, ele assim, a partir de agora, supostamente teve uma visão de Cristo, a igreja, a religião do Império Romano será o cristianismo. E agora, de perseguidos, eles passaram a ser a religião oficial do Império. Mas só que isso trouxe para a igreja sérios problemas. Por quê? Porque muita gente que não aceitou a Cristo verdadeiramente, muita gente que não teve o coração transformado por Deus, entrou na igreja. E junto com essas pessoas vieram os costumes que elas tinham nas religiões que elas praticavam. Então a igreja, né, que é a igreja universal, a igreja católica, que significa universal, era a igreja da continuação dos apóstolos. Só que com o passar do tempo foi sendo colocado junto da adoração tantas práticas, tantas coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. E a indulgência era uma dessas. Porque quem quisesse chegar no céu poderia fazer o quê? Pagar uma quantidade para a igreja e comprar um terreno no céu. Olha só que coisa maravilhosa. Olha, eu quero o meu mais perto do trono ali, pode ser. É um pouco mais caro. É igual como se fosse comprar um terreno na praia hoje, né?
Então, dependendo da quantidade, da condição financeira da pessoa, ela conseguia comprar um lugar no céu. E isso era pregoado pela igreja. Eles queriam construir uma grande igreja, a igreja de São Pedro. Então, para arrecadar dinheiro, eles começaram a vender as indulgências. Olha, até aquele que tivesse relação com Maria seria perdoado mediante o pagamento de indulgências. Para chegar no céu, teria que pagar o pedágio. E hoje não está muito diferente nas religiões que a gente tem visto, né? Tem uns pedágios, né, de pessoas que pagam para chegar até a Deus. Não é isso que eu quero falar essa noite. Eles também acreditavam no purgatório, que era um lugar onde as pessoas ficavam, um lugar intermediário, que a pessoa ficava ali pagando os seus pecados e esperando, né, ou vai para o inferno, vai para o céu. Ficava naquele estágio intermediário. Então eu tinha um dinheirinho a mais e o Murilo faleceu. Olha, eu quero cumprir, não fique no purgatório não. Vou dar aqui uns 500 quilos a mais. Então já saiu de lá, tá? A hora que batia a moeda no fundo do gasofilácio, ó, já saiu a alma do Murilo do purgatório. Então essas eram práticas da igreja na época de Martinho Lutero. E uma outra coisa também que era muito comum naquela época, o apego que eles tinham a relíquias sagradas. Tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa. Tinha um pedaço da sarça ardente, fuligem, fumaça da fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abednego, leite de Maria, olha só, pedaço do berço de Jesus, um espinho da cruz de Jesus, um pedaço de uma coroa, um pedaço da cruz. E isso era tido como algo venerado, algo que intermediava a pessoa e Cristo. Era tantas coisas que as pessoas se agarravam, né, para obter a salvação, porque a salvação era tido como algo que deveria ser feito para ganhar. Então tinha tantas coisas. A intercessão dos santos. Santos foram homens que viveram sem pecado, segundo eles. E eles tiveram tanto crédito diante de Deus que sobrou. Então ele poderia interceder por mim. Poxa vida, meu faltou 10 reais. Vou orar para tal santo para ele me dar esses 10 para eu chegar junto também. Então essa intercessão dos santos, eles começaram a dar uma repaginada nisso e começaram a fazer os santos do tamanho de uma pessoa. Daí começou então os padroeiros que a gente vê hoje, né? Padroeiro tal, de fulano de paróquia tal, isso tudo nesse tempo, né? Então, a ideia, né, que salvação era conseguida, que a salvação era mediante os esforços humanos, isso era algo comum naquela época, né? Então, engraçado que isso passou os séculos e é muito comum também nos nossos dias. Tem muitas igrejas que ainda falam que você precisa sacrificar, você precisa fazer a sua parte. Cristo morreu e foi embora, agora é contigo, camarada, se vira, dá teu jeito, dá teus pulos. Isso não tem base bíblica. Salvação, nós veremos que ela é por graça somente. Então Lutero, né, esse monge agostiniano, quando ele lê esse texto, né, de 1 Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, ele era alguém que também queria muito conseguir a salvação. Então ele fazia penitência, ele se privava, passava horas e horas ali orando, recitando aquelas rezas, porque ele queria, ele tinha um anseio no coração de alcançar a salvação também. E quando ele lê esse texto, é como se um fardo caísse, né, fosse tirado das suas costas, porque ele tentava ser perfeito pelas suas boas obras e vivia nessa ansiedade de querer se achegar diante de Deus perfeito por causa da nossa própria força. E isso ninguém vai conseguir, ninguém consegue, meus irmãos, ser achado santo, perfeito diante de Deus, mediante as nossas forças, mediante a nossa santidade. Por mais que você possa demonstrar algo para as pessoas, o seu coração, o Senhor conhece, e nosso coração, diz a palavra, é aonde abrigam as coisas ruins, daquilo que procede de dentro de nós. Por mais que a gente possa mostrar para as pessoas que tem uma vida santa, regrada, diferenciada, mas o Senhor conhece
o mais íntimo do nosso coração. E sabe daquilo que nós fazemos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Então Martinho Lutero entende que é por fé, não é por obras. E essa carta aos Romanos, né, muitas pessoas já lendo essa palavra, lendo essa carta, tiveram uma revelação da parte de Deus, aceitaram a Cristo, mudaram de vida. Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, alguém que vivia uma vida tão perversa, prostituição, bebedices, ele ouvindo uma criança falar, toma e lê, ele pega e lê a palavra, e é convertido ao Senhor. João Wesley também, tantas pessoas foram impactadas por essa carta aos Romanos, essa carta maravilhosa. E nesse tempo, Martinho Lutero, ele era professor da faculdade de Wittenberg. Ele começou a explicar, a ensinar para os seus alunos a respeito da palavra do Senhor, porque naquela época, diferente de hoje, ninguém tinha isso. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha. Quem tinha só o pessoal, os clérigos, só pessoas ricas, só o pessoal da igreja. Nós, se vivêssemos naquela época, nós não teríamos Bíblia. Então, tu imagina uma missa rezada em latim. Só quem conhecia latim era quem tinha estudado na faculdade, e isso era bem poucas pessoas, e era rezado de costas. O padre ou quem estivesse ali oficiando a missa ficaria de costas para vocês aqui assim. Enquanto o Martinho Lutero tem acesso à palavra, ele começa a ler, ele começa a estudar, aquilo bate no coração dele de certa maneira, como se tivesse caído dos olhos dele uma escama. Foi como uma flecha no coração dele. O justo viverá por fé. Quando ele entendeu isso, aí ele vai dizer, vai escrever, né, numa das suas biografias, essa passagem veio a ser para mim uma porta para os céus. Olha só, alguém que estava tentando o tempo todo, não conseguia se alegrar em Deus, porque via Deus como alguém que iria puni-lo por qualquer deslize. E agora ele entende que Deus não está contra ele, não, Deus é a favor dele. E essa passagem veio a ser para mim uma porta para o céu. Seus olhos foram abertos, sua mente iluminada, o seu coração encontrou na obra de Cristo descanso. Que é isso que conhecer a Deus nos faz, descansar nas obras dele. Então ele entendeu que a salvação era por graça, mediante a fé, não era por obras humanas. E isso, meus irmãos, causou um rebuliço. Imagina, ele foi chamado a se retratar, e ele disse que, a não ser que fosse convencido pelo poder das Escrituras que ele tivesse errado, ele não se retrataria. Ele não se retratou. Esse movimento, né, do qual hoje nós comemoramos 504 anos, ele foi um divisor de águas da igreja cristã. E um dos lemas, né, da igreja desse período, né, foram os 5 solas que a Tom projetou para nós aqui. Somente por graça a salvação. Somente por graça. Não precisa a intercessão dos santos, não precisa pagar indulgência, não precisa intermediário nenhum. Salvação é por graça, sola fide, somente a fé que é dada por Deus, solos Cristo, somente Cristo. Nem santo, nem outra pessoa é capaz de dar, né, intermediar a salvação, somente Cristo. Outra coisa também muito forte, né? Só a Escritura, somente a Escritura. Porque a igreja vigente daquela época, a tradição estava acima da Bíblia. Então não era o que a palavra falava, eram as bulas papais, eram os documentos da igreja que tinham mais poder do que a palavra. E esse foi um movimento que causou um impacto tremendo naquela época, porque naquele momento também foi inventada a prensa. No Wittenberg foi feita a primeira prensa, e a Bíblia, né, que hoje nós temos acesso aqui, ó, passou a ser impressa, e todas as pessoas começaram a ter acesso à palavra do Senhor, e isso causou algo na vida das pessoas que libertador.
Elas não dependiam mais daquelas liturgias engessadas, mas elas tinham acesso a esse poder da palavra de Deus, e somente Deus a glória, a mais ninguém, a igreja, a mais ninguém, somente a Deus a glória. Esse foi um resumo do que esse homem corajoso fez, né? Movido pelo Espírito Santo, movido pela convicção da palavra. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Em primeiro lugar, meus irmãos, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi considerada, né, uma obra-prima da teologia, porque nela, né, se você começar a ler e o Espírito Santo te iluminar e conseguir compreender, isso aqui é um resumo da salvação que Deus dá através de Cristo Jesus, gratuitamente, por fé em Cristo somente. Paulo escreveu essa carta a essa igreja, provavelmente no ano 55 a 57. É interessante que não foi Paulo que plantou essa igreja. Ele gostaria muito de ter ido lá, não chegou a visitá-los. Mas essa igreja, ela foi fundada provavelmente por algumas pessoas que estavam no dia de Pentecostes. Lembram lá? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo sobre as pessoas. Diz a palavra que 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. Que pregação forte, hein? Todo pastor, né, quando lê essa passagem, né, fica até desanimado. Às vezes o cara está pregando, a pessoa está meio dormindo, meio desanimado. Mas a pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. E é bem provável que uma dessas pessoas que saiu daquele meio ali foi quem levou o Evangelho até a cidade de Roma. E Paulo queria muito ir lá visitá-los. Paulo orava por eles, ele tinha ouvido da fé que havia naquela igreja, né? No versículo 8 vai dizer que a fé dos romanos era conhecida em todo o mundo, se proclama a vossa fé, e o apóstolo Paulo tinha muito desejo de visitar esses irmãos, para ir ali com eles, compartilhar algum dom espiritual, para edificar aquela igreja, para que as pessoas pudessem mutuamente crescer. E essa é a ideia, né, da palavra do Senhor, de estarmos juntos, congregando, cada um exercendo o seu dom, para que as pessoas venham ser abençoadas pelo dom que Deus deu a cada um de nós. O apóstolo Paulo é interessante porque ele se sente devedor, tanto de grego como bárbaro. Ele queria pregar o Evangelho. Ele foi chamado por Deus a pregar o Evangelho. Ele queria muito fazer isso na cidade de Roma. Infelizmente não chegou a ir até lá. No versículo 16, o texto que nós lemos, né? Pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo foi chamado quando ele estava indo perseguir a igreja lá na cidade de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E diz o texto que uma luz do céu veio e derrubou ele do cavalo. Ele caiu do cavalo, literalmente ele caiu do cavalo, ele teve um encontro com Cristo, e a partir dali, o que Cristo fala para ele assim, ó, ele vai ver o que é sofrer por mim, e isso realmente aconteceu na vida desse irmão, na vida desse homem de Deus. Ele foi preso em Filipe, perseguido em Tessalônica, expulso de Bereia, zombado de Atenas, considerado louco em Corinto, apedrejado na Galácia, sofreu muitos açoites, naufrágios, foi picado por cobra, mas ele queria ir até essa cidade para compartilhar com esses irmãos a palavra do Senhor. Ele queria compartilhar o Evangelho em Roma, o centro da força política, da religião daquela época.
E o que é interessante, meus irmãos, é que os romanos, eles não tinham muita afeição, muita simpatia pelos judeus. Não tinham muita simpatia porque eles eram pessoas que se portavam com a força, com o poder, com os exércitos deles. E o apóstolo Paulo está indo a essa cidade falar a respeito de alguém que morreu na cruz, porque a morte de cruz naquela época era para criminosos, e a mensagem de Paulo era que o carpinteiro morreu na cruz e que havia ressuscitado. E o apóstolo Paulo, que também era um fazedor de tendas, imagina a zombaria que ele levaria lá. Imagina esses orgulhosos judeus olhando, né, para esse homem, aquele império forte, aquele império robusto, conquistou todas as terras daquela época, não era mais forte que o poder do Evangelho, não era mais forte que o poder de Deus para transformar. E por isso que o apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é uma boa notícia. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. A boa notícia de que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, irreconciliáveis com Deus, mas Deus, através do seu Filho, nos reconcilia. Isso é a boa notícia do Evangelho. Esse é o poder de Deus, do qual Paulo não se envergonhava. Por mais que aqueles irmãos ali, aquelas pessoas romanas, viessem a desprezar o Cristo crucificado, o poder dele era mais forte que todos os reinos. O poder que Jesus tem é maior do que toda a força do ser humano. E essa palavra, né, que a gente leu aqui, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E é dessa palavra, poder do grego, que se origina a palavra que nós temos hoje, dinamite. Vocês sabem o que é dinamite? Sabem, né? Uma bomba, né? Olha a bomba de Norá, já dizia o pessoal lá do gancho, né? Então, o poder de Deus para transformar as pessoas estava no Evangelho, e o apóstolo Paulo não se envergonha disso, porque para as pessoas, meus irmãos, que não conhecem a Cristo, isso pode parecer uma loucura. O Evangelho é uma loucura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Porque no Evangelho, na palavra do Senhor, está embutida a onipotência, o poder de Deus. E é somente o Evangelho, meus irmãos, que é capaz de libertar o ser humano. Não há força no mundo capaz de libertar e tirar dos olhos humanos a cegueira espiritual. Ninguém é capaz de fazer isso. Somente pelo poder do Evangelho, somente pelo nome de Cristo é que nós podemos sim se achegar diante de Deus. E Paulo conhecia muito bem esse poder. Ele conhecia porque ele viu muita gente se convertendo. Ele viu Deus operando de maneira maravilhosa. Ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas. Em nome de Jesus, em nome desse Evangelho do qual ele não se envergonhava. Então Paulo sabia, né, do impacto, da força desse Evangelho, da força que esse Evangelho é capaz de fazer, de transformar, de regenerar. Eu não sei você, meu irmão, não sei você nessa noite, mas quando o Evangelho, né, na pessoa de Jesus toca na nossa vida, não tem quem possa permanecer igual. Não tem quem consiga permanecer do mesmo jeito. E uma coisa que eu falo, o maior milagre que existe na face da terra
não é alguém ser curado de uma doença. O maior milagre não é alguém ser curado do câncer. O maior milagre não é alguém que é cego voltar a enxergar. O maior milagre que existe na terra é alguém ter o coração regenerado por Cristo. De alguém que não tinha nada que não queria nada com a palavra do Senhor, de alguém que não queria nada com as coisas espirituais, e de repente Deus toca na vida dessa pessoa, transforma o coração dela, e ela passa então a ser um seguidor de Cristo. Isso é poder, isso é o poder do Evangelho, do qual Paulo não se envergonhava. Porque somente esse poder que há no nome de Jesus, essa boa notícia, é capaz de transformar corações corrompidos como nossos. Já contei várias vezes aqui a minha história, mas quando Cristo toca no coração da gente, quando Cristo trabalha e de repente as tuas guardas, né? A gente está aqui, ó. Não vem para cá com esse negócio de Jesus que eu não quero saber. Não fala que Jesus te ama, que eu vou dar um soco nos teus olhos. Eu era assim. Se falar de Cristo na minha frente, eu vou dar um soco na tua cara. Não quero saber desse negócio de igreja, religião, isso aí é tudo mentira. E de repente, o poder do Evangelho, de repente o poder de Deus toca no nosso coração. E um toque de Deus no coração do ser humano é o suficiente para as barreiras caírem, para as guardas baixarem. E Deus ele desfere um golpe tão forte no nosso queixo que a gente cai deitado. E quando a gente tenta levantar, a gente enxerga a miséria que a gente vivia antes de conhecer o Evangelho. E esse poder do Evangelho que transforma a vida das pessoas é algo que depois que a gente conhece isso, e a gente fala, meu Deus, como é que eu vivi tanto tempo longe disso? Por que eu achei que isso estava em outras coisas e não está? Por que eu corri tanto, Senhor, atrás de tantas porcarias, atrás de tantas coisas, migalhas, atrás de tantas pessoas, tantas loucuras? Por quê? O poder do Evangelho é que transforma a vida da pessoa. E o que mais me alegra, meus irmãos, o que mais me enche de alegria, de entusiasmo, é saber que esse poder do Evangelho está disponível na igreja. Está disponível para aqueles que buscarem a Cristo. Está disponível para transformar outras vidas. E como eu me alegro quando eu vejo alguém chegando na igreja, quando eu vejo alguém que liga para mim, Billy, hoje eu busquei a Deus, Billy, hoje eu não usei drogas, Billy, hoje eu estou tentando melhorar a minha vida, o meu casamento. Glórias a Deus, é o poder do Evangelho que faz essas coisas. Não é por força humana, não é por intelecto, mas é pelo poder de Deus que transforma. Porque a mensagem não pode ser enclausurada, não pode ficar trancada. Deus ele vai sempre arrumar um jeito de levar essa mensagem, e que seja por nós, que seja por cada um de nós. Porque coisa mais prazerosa nas nossas vidas é fazer parte da conversão de alguém, fazer parte da história de alguém, ser usado por Deus através desse poder maravilhoso que transforma. O poder de Deus, ele faz com que nós venhamos a nos inclinar diante de Deus. Não tem marrento que suporte a graça de Deus. Falo por experiência própria. Não tem bandidinho que suporte a presença de Deus. Não tem coração duro
capaz de suportar o toque poderoso desse Evangelho. E essa é a maneira que Deus usou para alcançar as pessoas, através do Evangelho. Ele poderia ser mais prático, não? De repente estavas andando na rua, caiu uma pedra na tua cabeça e tu acordou para a vida. É mais fácil, né? Mais dolorido, não é mais fácil. Mas Deus, ele usa a loucura da pregação. A loucura da pregação por aqueles que vivem o Evangelho e não se envergonham desse Evangelho. Porque esse Evangelho, ele é olhado na vida daqueles que vivem. E o Evangelho, ele é cativante. Coração daqueles que são alcançados por Cristo mudam de maneira drástica, transformados, agora passam a ser novas criaturas. E esse poder de Deus, meus irmãos, ele continua vivo aqui nessa noite. Ele pode nessa noite tocar corações aqui em Governador Celso Ramos, aqui em Areias de Baixo e aqui também nessa igreja, nessa noite. Eu tenho fé e convicção nesse poder maravilhoso e peço a Deus que não me dê vergonha de falar desse amor, que eu não fique envergonhado diante daqueles que eu não conheço, que eu não fique envergonhado diante de pessoas que falam um monte de porcaria, um monte de besteira. Que Deus nos dê a ousadia de chegar no meio de uma conversa e buscar falar do amor de Deus, que as nossas conversas sejam intencionais, porque a gente perde muito tempo com tantas coisas. Então o poder do Evangelho, ele é transformador. Em segundo lugar, a justiça de Cristo sobre nós. A justiça de Cristo sobre nós. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aquilo, meus irmãos, aquilo que nós não conseguimos obter pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pela nossa busca, por mais sincera que seja, de se achegar diante de Deus com pureza, de se achegar diante de Deus aceitos por Ele, tudo aquilo que a nossa justiça própria, as nossas obras, o nosso mérito não consegue fazer. Ponto. Não consegue fazer, ponto. Tudo isso do qual nós não somos capazes de fazer, mas Deus, ele teve uma boa ideia. E a boa ideia de Deus tem um nome. É Cristo. Ele envia Cristo no mundo para ser, sabe o quê? O nosso fiador, o nosso substituto, o nosso representante. Ele foi ferido por nossos pecados, traspassados pelas nossas transgressões. Cristo foi feito pecado por nós, foi feito maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías vai dizer isso, e isso é algo que a nossa cabeça, naturalmente falando, não consegue compreender. Que loucura de um Deus mandar o seu Filho perfeito, santo, para morrer no lugar de pessoas como eu e você. Pessoas que o coração às vezes é tão mesquinho, tão ruim. Às vezes a nossa vida é tão focada em nós mesmos, no nosso umbigo, que nós não conseguimos olhar, levantar a cabeça e olhar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo por dificuldades financeiras, falta de comida, falta de alimento, no geral. Nós somos pessoas assim, que muitas das vezes passamos por alguém na rua e viramos a cara e saímos fora, porque a gente não quer
ter esse contato com as pessoas. Esses são eu e você. Pessoas egoístas, pessoas que muitas das vezes buscam somente o nosso prazer. Todo o nosso dinheiro é gasto para o nosso prazer. Será que o nosso dinheiro não pode abençoar as outras pessoas? Esses somos eu e você, meus irmãos. E o diferencial todo é que Cristo, Deus, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo cada um de nós, o mais íntimo do nosso ser, mais do que essa nossa carinha que às vezes com a maquiagem, com a barba, com o cabelo cortadinho, possa aparentar uma coisa diferente. Mas o nosso coração, como realmente ele é, Deus conhece, e mesmo assim, ele faz isso. Toma essa iniciativa de mandar Cristo morrer em nosso lugar, porque quando ele é pendurado naquela madeira, ele leva sobre ele os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento do qual Deus vira as costas para Cristo na cruz, ele está sozinho naquela cruz, porque Deus não pode contemplar o pecado. Ele fez isso por cada um de nós. É como se ele pegasse o cálice da ira de Deus e tomasse sozinho, por mim e por você. Embora o inferno tivesse até pensado que tinha vencido, morreu Cristo. O diabo falou para a rapaziada: vamos fazer uma churrascada aí, rapaziada. Ou a cerveja por minha conta. Mas ao terceiro dia, Cristo ressurgiu. Imponente, vitorioso, com um corpo transfigurado de vitória, de santidade, de poder. Ele venceu. E porque ele venceu, meus irmãos, a justiça dele foi derramada sobre cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa isso! Eu não posso, pelos meus méritos, pela minha justiça, alcançar o céu, mas Deus dá Cristo, e a morte dele faz com que a justiça dele seja colocada sobre mim. É como se a roupa de justiça de Cristo fosse colocada sobre a nossa. E por mais cheirosa que seja a nossa roupa, por mais branquinha, por mais que você possa até parar no varal, numa cerca, no quarador, de boa, não é tão branca quanto a roupa da justiça de Cristo. Que coisa maravilhosa isso! Porque a justificação que Deus nos dá, ela é de uma vez por todas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Significa que a dívida que nós tínhamos contra Deus foi paga. Nós tínhamos uma alta dívida, foi paga. E não somente foi paga, é como você olhar a sua conta bancária, meu Deus, menos 500, está vermelho aí. E no outro dia tivesse mais 100 mil reais na sua conta. Essa é a justiça de Deus colocada sobre cada um de nós. De devedores, passamos a ter saldo positivo. Senhor, vai abençoando. 2022 seja um ano abençoado, Senhor. Vai tirando do vermelho, Senhor. E Ele deposita na nossa conta a justiça de Cristo colocada sobre cada um de nós. E essa justiça, ela é recebida através da fé. A fé que Deus nos dá não é por obras de ninguém, não é por performance de ninguém. Essa palavra está tão na moda, né? Performance.
O vendedor, ele é destacado pela performance que ele tem. Aquele atleta tem aquela performance. Então, essa é a palavra da moda. Só que no reino de Deus isso não acontece. E louvado seja o nosso Deus por isso. Já imaginou se para entrar no reino de Deus tivesse que ser bonito, alto, corresse bem? Eu não entraria correndo, só rolando. Mas louvado seja o nosso Deus por isso. Só vai entrar no céu quem tem 1,80 m. Está tudo lascado aqui, só o amigo quer passar. O nosso irmão aqui, e o Ju, chega a 80 m. Não chega, né? Eu, Didi e o Murilo, nós ia ficar lá embaixo na... Só se subisse um cavalo do outro, aí dava para chegar lá. Mas louvado seja o nosso Deus, porque no céu não é assim. Não é por causa da nossa performance, não é por quanto você ora bem, não é por quanto você canta bem, não é por quanto você ajuda as pessoas, não é por quanto você é santo, não é por nada disso, é somente pelos méritos, pela intercessão de Cristo, e nós recebemos isso, essa justiça, esses méritos, através da fé que Ele nos dá. E Paulo vai citar Abacuque, né? Pois o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que é justificado. Esses são os justos. Os justos são aqueles que receberam a justiça de Deus. E agora, por receberem essa justiça, eles passam a viver por fé, a confiar nessa justiça, a confiar nesses méritos de Deus. Essa é uma linguagem de tribunal. Nós fomos absolvidos. Quando eu tinha 8 anos de idade, essa é uma criança calma, né? Não tem ninguém pequeno aqui não, é criança, né? Não façam isso em casa, crianças, não repitam isso, tá? 8 anos de idade, estava jogando futebol lá no campo do Calheiro. A mãe estava grávida do Murilo. E eu era uma criança muito calma, né? Assim, bem tranquila. Peguei um óculos de um amigo meu e escondi. Eles estavam construindo aquela marinha de ganchos ali. Escondi o óculos ali, nós jogando futebol ali. Aí eu disse que falta o óculos dele. Quando eu cheguei lá para pegar o óculos, cadê o óculos? Os caras da obra olharam e levaram o óculos embora. Aí a mãe dele, quem foi o culpado? Aquele do mal. Porque quando o cara é coisa ruim, tudo que é ruim já atribui a ti, mesmo não sendo tu, né? Aí a mulher foi lá em casa, fez um escândalo, a mãe grávida do Murilo, por isso que ele não cresceu mais, porque ele ia crescer grande. A mãe ficou nervosa, ficou agitada, aí mexeu no útero ali e o Murilo não cresceu mais. E a mulher deu parte de mim, dá parte na cadeia. Eu estudava na 2ª série, não sei, estava de manhã e o Maurício estudava à tarde. Aí saí do colégio, meio-dia, ali, ó, estamos na delegacia. Estamos na delegacia porque a mãe do Murilo colocou lá na delegacia. Acusou eu e o Calcinha do marido. Chegamos lá, rapaz, eu fui sozinho. A mãe grávida, a menina foi para lá. Vai sozinho para lá. E chegou lá, a mãe do Calcinha estava lá com ele, o Patrick, a Rosélia. Aí ela assim, eu coloco a mão no fogo pelo meu filho. Não foi ele. E eu sozinho falar o quê? Eu coloco a minha mão também. Ele tinha quem ir por ele. A mãe dele foi por ele. E ele foi por mim. Mas nesse tribunal, Cristo foi em nosso favor. Cristo falou assim, ó, está devendo quantos? E ele? Quantos mil? Deve quantos mil? Bota na minha conta. Qual é o pecado que ele tem? Qual é? Está na cruz cravado. Essa é a justiça de Deus colocada sobre cada um de nós. O justo, aquele que é justificado, viverá por fé. E diante de tudo isso que nós falamos, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer? Somos salvos por graça. Louvado seja nosso Deus. Mas essa graça, se ela não nos motivar
a irmos mais fundo com as coisas de Deus. Se a graça que nos alcançou, se ela ainda não nos alcançou, que ela possa alcançar o coração de cada um de vocês. Mas para aqueles cuja graça já alcançou o coração, o que é que nós temos feito para esse Deus? Qual tem sido a nossa postura diante desse mundo que perece, que morre, jaz no maligno, como diz a palavra? Infelizmente as pessoas ficaram nessa salvação por graça e usam a graça como uma muleta para se escorar nela. Vou viver de qualquer jeito, Cristo me salvou. Não vou buscar a Cristo, não vou buscar a cada dia conhecer a palavra, não vou buscar me envolver no ministério, não vou fazer com que o reino de Deus avance, porque eu já sou salvo. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã. Eu não quero ser um miserável meio de salvo. Quero ser alguém que não me envergonha do Evangelho. Quero ser alguém que, vestido com essa justiça de Cristo, viva com fé, viva com esperança, viva diante desse Deus maravilhoso, que é poderoso para libertar, que é poderoso para transformar aquele seu filho que não vem na igreja, o seu marido, aquele seu vizinho que está nas drogas, aquele que diz que ninguém dá nada por aquele jaguara. Deus dá o seu filho, dá o sangue, e Ele quer usar a cada um de nós. Acabou a voz e acabou a pregação. Amém. 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 Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença santa, maravilhosa, nos achegamos nessa hora, ó Deus, num coração tão desejoso, ó Pai, de ser tocado por Ti, ó Deus, de ter a vida transformada, a viver verdadeiramente o Teu reino. Deus Santo, se aqui nessa noite, Pai, alguém que ainda não tomou essa posição com o Senhor o trouxe aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, para ouvir o poder que há no Teu nome, para ouvir a justiça que o Senhor coloca sobre aqueles que creem, Senhor, sobre aqueles que são transformados pelo poder do Evangelho, que muda a vida, muda a realidade. Oh Deus Santo, toca nos nossos corações, Senhor, que sejamos, ó Pai, homens e mulheres inflamados pelo Teu amor, que a gente possa olhar aqueles que perecem com carinho, com amor, com os Teus olhos. Usa da nossa vida, dos nossos recursos, do nosso tempo, para abençoar aqueles que o Senhor quer abençoar. Abençoe cada família aqui nessa noite, cada visitante, cada relacionamento, cada casamento. Obrigado, Senhor, pela vida da Giane mais uma vez, pela Tua bondade, pelo poder que há no Teu nome, porque o Senhor morreu por ela também, ó Pai. E o Senhor contemplou a vida dela nesse tempo que ela esteve lá e está contemplando também nessa hora. O Senhor conhece a dificuldade, Senhor, sabe que ela precisa mais do Senhor, sabe que ela precisa melhorar mais ainda, mas o Senhor está conduzindo a vida dela e nós louvamos por isso. Todos os outros, Pai, que nesse momento também estão sofrendo com alguma enfermidade, algum problema no relacionamento, casamento, com os filhos, vai na frente, vai abençoando, Pai, que seja uma semana abençoada, que sejamos pessoas, Deus, intencionais, que a gente possa viver o Teu reino a cada dia. Nos abençoa e nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, recebi a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso, maravilhoso Pai, que a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. A Igreja de Cristo, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.